Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais uma edição do nosso Godcast, o podcast da Rio de Vida Church. Hoje eu trouxe dois grandes amigos meus para aqui. A gente vai falar sobre Halloween. Estou aqui com o meu pastor Castro, meu brother Douglas Castro também. Bem-vindos aqui ao... Prazer enorme para nós, como pai e filho, estar aqui hoje num assunto como este. Quero agradecer a audiência de cada um e dizer que é maravilhoso estar aqui mais uma vez, Liu. Muito obrigado. E é uma honra estar aqui sentado na mesa com dois grandes homens de Deus, então vai ser muito bom esse podcast, estou muito animado. Vamos falar de Halloween. Tá chegando o Halloween, tá, a gente vê as casas enfeitadas, vê os malls cheios de decoração. Pastor, o que é que os líderes, o que é que a igreja pensa sobre a festa do Halloween? A nossa igreja, desde que iniciou, nós sempre tivemos uma posição contrária a essa festa. Diferentes assim de algumas igrejas que elas aceitam muitas coisas, não estou aqui para poder julgar, a igreja que aceita, fica à vontade, mas eu, pastora Simone, minha casa, conversei hoje também com o pastor Moisés e a pastora Luzimar, e até convidei ele para estar aqui, mas não pôde, mas a posição deles como líderes junto conosco é a mesma. Nossa igreja, nós não celebramos essa festa por motivos óbvios no nosso ponto de vista. Douglas, ele passou por foi criado aqui nos Estados Unidos, né? Está aqui desde novo. Você frequentou muitos eventos que está sempre acontecendo o Halloween. Como era para você saber que dentro da sua igreja não aceita o Halloween e você tem que conviver nesse ambiente? Tinha muita cobrança? Como é isso, Douglas? Então, tipo assim, quando eu tava na escola, sempre tem decoração, tem festa, todo mundo chega lá, tem que se vestir de alguma coisa, mas é simplesmente só avisando, tipo assim, eu não celebro esse feriado, essa data, né, não é uma coisa que nós celebramos, e a maioria das pessoas, eles entendem, eles querem saber o porquê, e só falar, não é uma coisa que nós fazemos, na nossa cultura não tem isso, que eu sempre uso essa desculpa. Eu sou brasileiro, então lá não tem muito dessas coisas, então a gente não celebra. Porque aqui é meio difícil falar que, eu sou cristão, então não celebro. Porque muitas igrejas americanas celebram, sabe? Só muda alguma coisa. Em vez de trick or treat, é trunk or treat. Então só muda algumas coisinhas assim, pra ficar menos feio. Então é difícil falar que eu sou cristão, então não celebro. Porque aqui todo americano é cristão. Eles vão falar, eu também sou cristão, mas eu celebro. O que tem a ver? Então eu simplesmente sempre usava essa meio que desculpa. É que não, na minha tradição lá no Brasil a gente não celebra. Então eu e meu irmão, a gente não participa. Aí só simplesmente isso, falar que não participa e só não apoiar essas atividades, essas coisas assim, sabe? Eu vi igrejas aqui que estão fazendo Fall Festival. Uhum. Aí pedindo para os filhos dos seus fiéis, os irmãos, irem fantasiados de super-herói. Qual é a posição da... Aconteceu algo na nossa igreja que é até interessante. O Douglas conhece a família, não vou citar o nome, mas a igreja estava com 2 anos, tínhamos poucos membros, não que nós tenhamos muitos hoje, mas só tínhamos assim umas 20 pessoas como membros, e uma família, um rapaz chegou em mim e falou, Castro, vamos fazer, pastor, aqui algo diferente. Eu falei, como? Vamos pegar as crianças e vamos todas elas colocar elas vestidas de super-heróis e vamos fazer algo de Halloween dentro da igreja? Aí eu falei, olha, nós podemos fazer dessa maneira, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer só no mês de janeiro ou no mês de fevereiro, pode ser? Ele falou, não, mas aí perde o sentido. Eu falei, é isso que eu não quero. Eu não quero um Halloween disfarçado na igreja, que é o que algumas pessoas fazem, é isso. Eles comemoram, fazem tudo, só que de maneira diferenciada. Não. Se é para fazer, faz. Se não é, joga isso para janeiro, fevereiro, março, em outra época que não se faz. Então, para mim, isso aí é algo que eu vejo. É as pessoas mudando uma coisinha, continua sendo Halloween, continua sendo fantasia, aí eles mudam alguma coisinha. Mas para mim, não temos nada. E eu discordo desse negócio também, quando começa a fazer algo tipo assim, imitando, mas com nomes diferentes, eu prefiro, no meu ponto de vista, de não fazer. Então, é até uma pergunta que eu ia perguntar, porque eu sei que muitas igrejas usam isso como um módulo de evangelismo. Vai ter o Halloween, então vamos fazer uma coisa na igreja, para em vez deles celebrarem Halloween, eles vão participar disso na igreja. Uhum. E o que você acha sobre isso? Você acha que isso também não vale a pena? Ou você acha que deveria ser outra maneira? A evangelização, ela é boa, mas vamos dar um exemplo. Por que ao invés de não usar, porque são 2 festas muito próximas, porque tem essa agora que é Halloween, certo, e logo 15 dias depois nós temos Thanksgiving. Por que não, vamos dar um exemplo, o dinheiro gasto para comprar balinha, o dinheiro gasto para encher porta de igreja de fantasia, por que não usa isso para uma festa que essa sim nós celebramos e fazemos questão, que é a festa de Thanksgiving?
Aí, o que vai se fazer ali, ok, vamos evangelizar 50 aqui no Halloween e 50 no Thanksgiving. Promove mais e evangeliza 100 no Thanksgiving, porque aí você colocou a sua posição. A nossa igreja, como muitas pessoas sabem, nós não fazemos nada no Halloween. Mas quando chega no Thanksgiving, a nossa igreja tem uma festa muito boa e nós incentivamos os membros a convidar as pessoas que não são de outras igrejas brasileiras para virem. Então, no meu ponto de vista, Douglas, é um negócio que pode se fazer. Você pode tirar a concentração de uma coisa que não é boa e dobrar aquilo na outra festa que é melhor, entendeu? Durante o Halloween a gente vê muitas decorações e tal, tem gente pendurada aí, caveira, cemitério. Há uma guerra espiritual nessa época, pastor? Eu fui pegar o pastor Felipe Cruz, ele até teve no nosso podcast algum tempo atrás, e pertinho da casa do Tiago, onde que ele estava, Sim, rapaz, Tiago Larissa, já era, como diz, ainda faltava o quê? Mais de mês ainda, que ele teve aqui no mês passado, foi em 11 de setembro. A casa já estava totalmente cheia, tinha um cemitério, né, quer dizer, parecia um cemitério, uma simulação, tinha monstros dos dois lados, e na árvore tinha como se fosse um corpo de uma pessoa que suicidou enforcado. Ele falou, o que é isso, o que é isso? Aí eu falei com ele o que acontecia, aí dentro do carro nós começamos com essa conversa. Como fica a atmosfera espiritual de uma casa daquela que tem aquilo dentro? E com certeza uma casa que tem ali no jardim, na frente, algo assim, dentro vai ter várias coisas também levado à mesma maneira da decoração. Nós temos duas atmosferas, atmosfera terrena e nós temos uma atmosfera espiritual. E as duas são muito, muito perto uma da outra. Então, eu acredito, do meu ponto de vista, que uma pessoa que coloca esse tipo de coisa na porta da casa, dentro da casa, atrai por si. Não tem lógica a pessoa colocar dentro da casa um monstro com unhas grandes, boca grande, sei lá, um monte de coisa feia e querer que ali esteja tudo bem, entendeu? Mas mesmo que o cara disse, não, eu não sabia disso, achei que era só... Estava no pique das comemorações. A ignorância não exime ele de ter uma guerra espiritual. Isso que eu ia falar, é só uma decoração, não tem nada a ver com esse espiritual, é só uma decoração. Olha, eu creio o seguinte, vamos dar um exemplo. Na nossa igreja, com certeza, vai ter 1, 2, 3 ou mais famílias que têm filhos pequenos e que vão falar, não, nós queremos sair para pegar os docinhos, nós queremos sair para isso, eles até que vão fazer. Mas o posicionamento dos líderes e da igreja e pode bem dizer de todos que estão sentados à mesa comigo, pastora Simone, que dirige a igreja, a nossa visão é a mesma, mas vamos ter aqueles que vão. Agora uma coisa, se a pessoa resolve por si, ainda que ela vai dizer, não, é só uma decoração. Geralmente quem conhece pouco de Bíblia é que acha que uma coisa dessa não influencia nada. Observe vocês, as pessoas que conhecem mesmo de Bíblia e das coisas espirituais, se elas deixam um negócio assim, não deixam, porque elas sabem. Porque o diabo, uma coisa, ele não consegue ler nossa mente. Sim, ele não consegue. Verdade. Mas conforme os passos que nós damos, ele vê para que caminho que nós estamos indo. Isso. Agora vamos dar exemplo, eu como pastor, eu passo ali no Home Depot, gasto ali $500 e compro um monte de coisa e coloco na porta da minha casa. Aquilo que eu estou colocando ali está sendo no mundo espiritual uma liberdade, um convite. Agora a pessoa que não tem esse entendimento, você não pode abrir a cabeça da pessoa e fazer com que ela pense como você, porque nem todas as pessoas estão nisso. Então eu acho que tem assim, que atrai, e no meu ponto de vista é assim. E realmente eu concordo, eu acho que talvez nem todo mundo enxergue isso como uma coisa espiritual. Porque nós, como cristãos, nós sabemos que existe um mundo espiritual, mas alguém que não é tão envolvido na igreja, tão envolvido com Deus, essas coisas assim, talvez não vão saber que existe um reino espiritual. Mas eu acho importante também para todo mundo que está assistindo também, é só pensar, de onde vem isso? Sabe, o que eu estou celebrando? Por que é um cemitério? Sabe, ver de onde que vem essas coisas, porque eu aprendi hoje, sabe aquela abóborazinha que tá toda cortada assim, eu nem sabia do que era, mas basicamente é de um cara fugindo do diabo, Exato. Entendeu? Aí fez isso aqui pra escapar. Então pra nós, vendo isso aqui hoje, é só uma decoração, é só uma abóbora, tá bom, mas de onde que veio isso? Eu acho que se a gente olhar pra raiz, de onde que surgiu,
essa celebração, né? A gente vai ver que por trás de uma coisa que o mundo, né, a cultura, tá passando que é uma coisa bonitinha, a gente vai ver que tem um montão de podre por trás, né? Pô, quando os celtas criaram, vamos dizer que inventaram, não sei como que surgiu neles isso, era a transição, vamos dizer, do mês de outubro para novembro, sim, e é tipo um fechamento de um ciclo espiritual e abrindo outro. E se você observar, Léo, olha só, o Brasil, o que se comemora no dia 31? Dia das bruxas, entendeu? Dia das bruxas. E uma coisa... E eu acho que o pastor Moisés falou que no México, alguns dias depois, é dia dos mortos, né? Não, no México, dia 1º de novembro. É pior ainda. É sempre essa época. No Brasil, dia 2 é finado. Finados. E no Brasil, Douglas, eu acho que você não recorda disso, mas no Brasil tem algo muito ligado à área espiritual, porque, para quem conhece, né, a cultura brasileira, tem muitas coisas ligadas ao espiritismo. E tem dois espíritos que chamam-se de Cosme e Damião, que são espíritos de criança, assim, não vamos entrar nisso, mas o que eles fazem? Doação. Nessa mesma época, doação de pirulito, balinha, chocolate. É igual trick or treat aqui. Você vai justamente. lá, aí, não tem como nós que conhecemos a palavra e sabemos que o mundo espiritual, porque se o diabo se manifestar em um lugar, numa casa com chifre e rabo, todo mundo sai correndo. Você reconhece. Então ele vem devagarzinho, colocando a artimanha dele, e quando nós vemos aqui o Halloween, com esses bichos desse jeito, o que eles falam quando eles vão ali, me dá o doce, não vai ter travessura. Aí você vê que aquilo no Brasil, levado para o espiritismo, tem o Cosme e Damião, a mesma coisa. Se comemora Dia de Bruxas. E outra coisa, não sei se sabem, mas é uma das épocas que mais se somem crianças. Sim, tem isso também, né? Tem. É uma das épocas, pela pesquisa, onde mais se somem crianças no mundo. Por quê? Porque essa festa, né, essa comemoração, tem no mundo inteiro. E como o inimigo ele não tem nada novo, o que acontece é que antes de Jesus vir na Terra, fazia-se sacrifício para purificação de pecados. Então o inimigo até hoje, quem é brasileiro e sabe, se você achar um lugar que foi feito macumba, vai ter comida, vai ter bebida e vai ter ali uma galinha morta, um animal, um cabrito morto. Por quê? Porque até hoje eles fazem isso. Então é uma época que se some muito animais e até crianças nessa época. Por quê? Porque quem realmente fica por trás disso, que é o ocultismo, que são os satanistas, eles aproveitam dessa época para quê? Para poder posicionar o negócio deles. Nós vamos colocar isso aproveitando a brecha que as pessoas se abrem na comunidade dentro das casas. Eu estava conversando com a Mayara e com a Bela. A abóbora não tem nada a ver. A abóbora só é usada erradamente quando você faz os desenhos e tal. Mas a abóbora vindo do fall será É porque se você juntar, já tem a questão do Thanksgiving, que isso. Aí já é uma festa da colheita, de agradecimento. Então, para mim, uma abóbora ali no estado original dela não significa nada para mim. Aquelas folhas amarelas não significa nada. Agora, quando a abóbora já está com aqueles desenhos, como o Douglas falou, de onde surgiu aquela abóbora, por que tem aquilo, aí já é algo levado. Mas uma abóbora, simplesmente, o fruto da abobreira ali não tem nada a ver. No meu ponto de vista, está tudo normal, entendeu? E pai, uma pergunta. Qual que você acha que deveria ser a abordagem ou a resposta de alguém que tem um filho na escola, ou alguém que quer participar, ou que não entende muito bem, que só vê a decoração, vê todos os amiguinhos. Como é que todo mundo vai, só eu que não vou. Exatamente. Então, como que um pai deveria ter essa conversa com o filho? Ou como é que você teve com a gente na época? Como é que... Olha, a Isabela, né, Cobo estava aqui agora e ela estava falando que lá na escola a Mia teve 2 musiquinhas de Halloween. E aí a Isabela chegou e falou, professora, nós não comemoramos isso. E aí a professora, não, mas não tem nada a ver, olha aqui quais foram as musiquinhas. As musiquinhas eram uma abóbora, mas tipo num cemitério, uma coisa muito estranha, e que a Mia até ficou meio com medo. Então, no meu ponto de vista é o seguinte, dentro de casa, os pais, eles têm que passar, e na época sua e do Léo foi o seguinte, nós chegamos do Brasil, eu não sabia nem o que era Thanksgiving. Hoje não, hoje no Brasil está bem difundido, né? Tá. Mas há 20 e poucos anos atrás não tinha Thanksgiving e tão pouco Halloween. Aí o primeiro ano, uma pessoa que nós gostamos muito, que nós ficamos na casa deles quando chegamos, que era Dejane e Jaime, eles falaram, não, essa festa não é boa, ela é assim, assim, assim. Aí nós passamos na nossa casa, nós tínhamos mania de reunir eu, Simone e os meninos, isso aqui nós concordamos e fazemos e aquilo não. Aí nós passamos para vocês. Só que na escola eles não dão essa opção. Você participa ou não participam. Aí eu falava com eles, vocês não vão comer, né? No caso você e Léo, vocês não vão comer um docinho, vocês não vão chupar uma balinha, vocês podem até estarem lá.
E se você fez contra Não, eu tô rindo. eu acho que Não, ele não. riu, acho que ele fez, viu? Eu tô rindo porque até hoje... Não existiu, né? Não, eu tô rindo que até hoje eu faço isso, igual. Hoje eu tô com 28 anos, né? Mas no trabalho, tradição lá no trabalho, todo mundo celebra. Então tem decoração, tem não sei o quê, e tem umas cestinhas com balinha. Cara, eu não comi nenhuma. E eu gosto de comer balinha e chocolate, mas até hoje, eu nem sabia que você tinha falado sobre... Ensina a criança eu nem sabia. o caminho que deve Eu não lembro de andar. ter falado isso, mas até hoje eu vejo que a cestinha lá cheia de chocolate. E eu sei que é só chocolate, mas eu também sei que eles estão meio que celebrando Halloween. Aí eu vejo aquelas balinhas lá, aquele chocolate, e eu falo, não, esse aqui não é pra mim, esse aqui... Mas eu acho Gente, engraçado você falar dessa olha a história. importância, né? Lá em Provérbios, né? Fala assim que 22:6 ensina a criança o caminho que deve de andar. Ainda quando for grande, não desviará. Exatamente. Porque foram coisas que sentávamos na mesa. Olha, Douglas e Léo, isso aqui vocês vão estar lá. Não tem jeito de vocês virem embora, vocês vão estar. Não coma um doce e nem chupe uma balinha, porque aquilo ali... Talvez a pessoa que está te dando, ela não fez nada. Mas aonde essa balinha foi fabricada, com certeza ali naquele lugar teve um oferecimento, entendeu? Então a nossa posição desde aquela época ali, nós fazíamos assim, e para vocês que estão ouvindo e que têm filhos pequenos, eu acho que é uma decisão sábia, porque você não deve dar liberdade para o inimigo na sua vida em nada. E isso aí é uma liberdade que a pessoa dá, talvez até dentro da casa. A guerra espiritual é muito grande, né, pastor? Olha, É maior do que... O que acontece é o seguinte, as pessoas, como nós não conseguimos ver o mundo espiritual, dá a impressão que ele não existe. Mas Exato. o apóstolo Paulo vai dizer assim, o que tem na terra é sombra. Se nós colocarmos a mão aqui, tem uma sombra. O que existe material é sombra do que é verdadeiro. Porque primeiro foi criado o espiritual e depois nós que somos material. Então existe uma guerra constante e o que muitos cristãos não sabem é o seguinte... Eu moro numa casa, eu e a pastora Simone somos líderes, nós temos o Douglas, né, que está lá com a gente até o mês que vem. E o que acontece? Nós estamos aqui, de uma maneira, em oração, buscando uma santificação dentro do nosso lar. Nosso vizinho do lado, vou dar um exemplo, que o cara seja traficante, ele seja um adúltero, ele seja... Vamos dar um exemplo, que o vizinho nosso seja tudo aquilo que o diabo quer. O diabo não vai estar preocupado com o meu vizinho, que já está na mão dele. Exatamente. O diabo está preocupado é comigo, que estou tirando vidas da mão dele, porque ele quer que todos vão para o inferno com ele. E eu estou pregando a palavra de Deus que liberta. Então, essa guerra espiritual que não se vê, ela é real e nós temos que nos posicionar. E o posicionamento, às vezes, não é você pisar na igreja. A Bíblia fala para você julgar uma pessoa é pelo fruto que ela dá. É como uma árvore. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Isso. Aí tem pessoas que estão dando frutos que não prestam e querem dizer que a árvore, que ele é a árvore, é boa. Não, é uma contradição. Então, essa luta, essa guerra espiritual, ela existe às vezes nas poucas coisas que a pessoa não consegue distinguir aonde ele está perdendo a batalha. Ó, e só mais uma pergunta aqui que eu pensei, aí pra mim já fiz todas as minhas perguntas, mas pai, você acha que um cristão ou alguém assim deve bater de frente, falar, não, isso é errado, isso é contra, ou deve simplesmente falar, esse é meu posicionamento, Você tem livre-arbítrio pra... você pode fazer o que você quiser, ou você acha que a gente deve ir contra, sabe, falando tipo assim... Uma abordagem mais... Isso. Não. Olha, eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Vamos colocar o seguinte, existe um cachorro e esse cachorro está com um osso bem velho e ele está roendo aquele osso. Se você chega ali e tomar aquele osso, o cachorro avança em você. Isso. Mas se você pegar um pedação de picanha e jogar do lado dele, ele larga o osso e aí você pode tirar aquele osso. Então, não tente tirar um osso velho de um cachorro, ofereça algo melhor. Entendeu? Essa é a questão. Ofereça algo melhor para ele. Quando você oferece... Isso pode aplicar para várias outras coisas, né? Não só Halloween, pode bebida, meu Deus, para várias outras assim, coisas, né? entendeu? Muito bom. Porque as pessoas nos dias de hoje, elas querem empurrar o negócio de garganta abaixo. Não. Chega para a pessoa e fala, você está nessa vida, mas olha, tem essa vida aqui. Entendeu? Isso aí é algo interessante, que um conhecido meu, ele estava numa reunião vendendo produtos, que era para a escola. Aí todo mundo descrente, tudo, adúlteros, pessoas que bebiam. E aí chegou para ele e falou assim, rapaz, você é um cara aprisionado e nós somos livres. Aí ele falou assim, como assim? Aí o cara que estava falando com ele, todo mundo prestando atenção. Você não bebe, você não fuma, você não sai com as mulheres, né? Aí falou muitas coisas e ele calado. Daqui a pouco ele falou assim, me dá um cigarro aí. Todo mundo olhou para ele e falou, como assim? Ele me deu um cigarro. O cara acendeu o cigarro, ele colocou na boca, todo mundo olhando para ele. Ele puxou aquela fumaça 2, 3 vezes e falou, agora me dá um cinzeiro. O cara, como assim você não fumou nada? Me dá um cinzeiro. Ele falou assim,
eu posso não fumar, e foi apagando o cigarro. Eu posso não adulterar. Eu posso não trair a minha esposa, mas vocês todos aí, vocês são escravos de tudo isso que vocês me falaram. Então há uma diferença daquele que é liberto em Cristo, porque Cristo liberta. E a liberdade que ele nos traz é muito maior. Isso nós estamos levando o negócio para uma questão bem mais, né, mais avançada, mas é bom nós colocarmos isso, porque se hoje eu sou tido e sou um líder espiritual, é porque muito tempo atrás, pequenas decisões como essas de Halloween, de sair em lugares que o Espírito Santo não estava, fazer coisas que o Espírito Santo não agradava, eu me posicionei. Aí o Senhor agradou da minha posição, da posição da minha casa. Então, para vocês que estão ouvindo, nunca é tarde para jogar sementes novas na terra. Amém. Quando você tiver dúvida, pergunta ao Espírito Santo. Exato. Rapaz, eu vou para esse lugar? Pastor, bom demais a conversa, bom a gente esse esclarecimento sobre o que é o Halloween. Doguinha também, obrigado. Então avisou, né? Se você quiser ir, vá. Problema seu, né? Arque com as suas consequências. A colheita... Não, a opção é o plantio e não a colheita. A colheita é obrigatória. E quem quiser vir aqui na nossa Rio de Vida, a gente está aqui na Premier Drive 2301, pleno. Quarta-feira às 8 horas, domingo às 7 horas. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Estaremos de volta. Pastor, se despeça, Doguinha, se despeça. Obrigado aí, Léo, por essa oportunidade, né? E esse trabalho maravilhoso que não só você, mas todos vocês da mídia têm feito. Galera, só agradecimento a vocês, tá bom? Sim, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado por mais uma vez me contar de volta. E espero ver vocês na igreja, viu? Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.